Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. E hoje a gente está aqui com o Jean, do Signo Fobia, juntamente com a Stardate, um dos nossos maiores patrocinadores para fazer tudo isso aqui acontecer. E hoje a gente vai ter previsões gerais, previsões de cada signo com o maior que temos. E, por favor, se apresente. Obrigado, Bia. Obrigado, Stardate, por me receber. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que está mega em alta agora, porque todo mundo quer saber se vai virar ou não, né? Todo mundo quer saber se o negócio vai rolar massa ou não. Porque tá todo mundo cansado de tomar, né? Então a gente vai começar agora a colocar o negócio para andar para frente. Amo. Trouxe algumas previsões para a gente poder conversar, para a gente poder trocar e falar sobre. E imagino que no fundo vai ser bem interessante. No fim vai ser bem interessante. Bom, Jean, vamos falar sobre algo que todo mundo está querendo saber e é uma febre na internet sobre qual é o melhor signo, quais são os melhores signos para 2024, se você acredita nisso. Bem, a gente não é um signo, né? Nós temos todos os 12 signos no mapa da gente. Até o Capricórnio, que geralmente as pessoas não gostam de ter, a gente tem que saber conviver com ele. E aí a gente tem que olhar para a previsão do ano, não se apegando a esse negócio que a gente vê muito por aí de signo sortudo, signo azarado. Porque concordo. pensa, se você vê uma lista, seu signo está no lado do azar, você já entra o signo achando que vai foder tudo de novo. Então, é bem interessante saber que por trás do seu signo solar tem uma imensidão de coisas sobre você. Então, essas listas, não, elas não são efetivas. Tem o positivo, tem o negativo para todo mundo, no mapa de todo mundo o ano inteiro. E o ano ele é muito extenso, né? Tem muita coisa acontecendo, muito é muito complexo. também, sim. Não dá pra gente falar, nossa, todo geminiano vai ser massa esse ano. Não vai rolar, assim, né? Até porque Saturno tá lá botando pra fuder com gêmeos, né? Ainda não tem como falar que vai ser 100% positivo. Mas uma curiosidade que é interessante a gente comentar já de início é que o ano novo na astrologia, ele não começa no dia 1º de janeiro. Porque no dia 1º de janeiro começa o ano do calendário. Sim. Que é aquele calendário que a gente segue. Mas o ano novo na astrologia realmente acontece no equinócio, lá em março. Isso. No dia 20 de março. Então, a gente vê muito o pessoal comentando também que esse é o ano de Saturno. Esse é o ano de Saturno. Tanto que falam que é o ano do karma. Mas o karma também liberta, né? Eu concordo. Porque senão a gente só fica pegado em coisa negativa. Porque o karma isso, karma aquilo. Só que, bom, se você plantou coisas boas, eu acredito que o karma também vai te ressarcir aí com coisas boas, né? Quando a gente fala de Saturno, a pergunta que fica é, isso te assombra ou te conforta? O karma, ele te assombra. Porque tá aí, o ano de Saturno, ele começa pra gente em março. Então, antes de falar de 2024, a gente tem que falar da Lua, que é o regente do momento agora, até março. A gente ainda está no ano da Lua. E o que a gente vem aprendendo de março para cá, desde que a gente entrou no ano da Lua? A gente está aprendendo sobre nutrição, sobre cura e também identificando mais valor nas emoções da gente. A gente olha para a pessoa e pensa, nossa, que pessoa emocionada, né? Mas não, é porque as pessoas estão se permitindo acessar mais o lado emocional, porque o ano da Lua, ele traz cura através desse ponto para a gente. Então, até março, o foco não é olhar para o karma do Saturno, não é olhar para o Saturno como um empata foda. Perfeito. Até março, nosso lance é olhar para a Lua ainda, porque nós ainda temos contas para poder pagar para a Lua até março. Sim. A gente paga essas contas, depois fica liberado. Eu resumi 2024 em 3 palavras. Planejamento, porque assim que Júpiter entra em Gêmeos, Gêmeos é o exílio de Júpiter. Então não tem esse negócio da sorte, da vibração. Muito pelo contrário, tem falta de foco. A gente precisa de planejamento, de foco e de execução. Essas 3 palavras ajudam a gente a ter um 2024 melhor e você não fica dependendo da sorte. Porque melhor do que depender da sorte é você fazer a sua própria sorte. E Saturno, ele valida aqueles que têm compromisso. Nós estamos no ano de Saturno. Quem tá pra palhaçada, pra oba-oba, Saturno vai foder realmente. Então, e o pessoal que tá mais comprometido, com planejamento, com foco e executando, esse pessoal vai colher mais. Perfeito. Então, não é quem vai ter sorte, é quem vai fazer. Não é depender. É quem vai estar naquela energia fazendo acontecendo, né? E utilizando essa energia ao favor. Porque Júpiter, quando ele entra no Gêmeos, por mais que seja signo de exílio, ele ainda traz muita possibilidade. E por isso, exatamente, que a gente tem essa ideia de exílio no Gêmeos, porque Júpiter, ele quer foco. Gêmeos, ele abre tudo. Então, a gente, por achar que tem demais, acaba não sabendo usar. Mas no ano de Saturno é o oposto. É um ano de escassez. E o ano de escassez, o que a gente pensa? Não vai dar certo. Não dá certo se você não souber usar o recurso que tem. Quando você sabe usar o recurso que tem, não tem como não dar certo. E é isso que Saturno quer que a gente aprenda. Mas,
antes de falar sobre planejamento, sobre previsão para cada signo, é muito importante falar que a gente é o nosso mapa. E se a gente quer uma previsão bem efetiva, bem direcionada para a gente, única e autêntica como nós somos, é necessário que cada pessoa procure seu astrólogo de confiança e faça a sua revolução solar. Essencial. Um atendimento individual para entender todas as colocações do seu mapa astral e não fazer só de forma geral. Porque tem muita gente que pergunta, eu vou casar? Eu vou namorar? Eu vou engravidar? De forma geral não tem como saber, jamais. Não tem como. A gente consegue ter um norte, consegue ter uma noção massa, consegue se localizar no ano através de previsões, assim como a gente vê. Mas é muito interessante você ter esse compromisso, já que a gente está falando de Saturno, de ter esse compromisso e esse respeito com você de se aprofundar na sua revolução solar. Sim. Porque aí você se reconhece como uma pessoa autêntica. E Saturno, ele gosta muito que a gente valide isso na gente. Mas não é arrogância? Cara, se você trabalhou, estudou, se você está ali batalhando há anos, o mínimo que você deve fazer é reconhecer as suas conquistas. Inclusive, é um ponto que a gente vai ter para poder trabalhar esse ano. Porque na virada do ano, a gente tem Mercúrio ainda em retrogradação. E nessa retrogradação, é muito mais interessante você olhar para uma lista de coisas que você realizou em 2023 do que criar uma lista do que você quer fazer em 2024. Interessante. Porque se você tiver uma lista do que você quer fazer em 2024, mas você não tiver confiança para isso, fodeu. Para você ter confiança na lista que você quer criar, você primeiro tem que se ver como uma pessoa capacitada. Então, Mercúrio retrógrado no Capricórnio ajuda a gente a enxergar essas coisas por essa lente, através dessa visão. E aí, validando, a gente se encoraja. Se você valida aquilo que você fez, aquilo que você se encoraja. E é disso que você precisa, não de sorte. Exato. Sorte é uma coisa do acaso. Rola, às vezes a gente tromba na rua com uma pessoa gostosa, vai lá, transa, tem um sexo incrível, foi sorte. Mas vai dar alguma coisa além? Vai dar alguma coisa além disso? Depende do investimento dos dois. E falando nisso, qual que é aí o babado da calcinha pro ano novo? A calcinha ela é uma crença muito antiga, né? Mas aí, quando a gente vê uma pessoa perguntando da calcinha, eu logo penso assim, essa pessoa deve dançar seguro-tchan até hoje, né? Nossa, porque ela tá presa na década de 90. Eu concordo muito. Porque nas revistas daquela época, era muito comum esse negócio de cor e de calcinha. Totalmente. Hoje, a melhor coisa que você faz não é encontrar a cor da calcinha, é encontrar alguém que tire a sua calcinha, de preferência sem usar as mãos. É bem mais interessante. A calcinha é a que você quiser usar. Tem uma lenda que a minha avó gostava de contar, que se usar roupa ou calcinha apertada, você passa um ano inteiro de aperto. Mas isso é crença também lá da década de 90, né? Nossa, não sabia dessa crença. Eu tenho uma avó que ela era uma menina bem louca, e ela era bem louca dessas coisas de crença e tudo, e erva e bruxa. Ela era bem bruxona mesmo. Mas, não. Calcinha, a cor que você quiser, de preferência uma confortável, uma que você goste, que seja apresentável para alguém ver e ter vontade de tirar. Né? Você tem a sorte aí no ano novo. Se a gente já começa o ano tirando a calcinha, já que a calcinha apertada traz sufoco, eu acho que é um ótimo sinal, eu concordo com você. Comecei bem com o pé direito. Perdi, nem sei onde é que ela foi parar. Amo. Então, cor do ano não tem. Lá no Réveillon, no dia 31 de dezembro, além do Mercúrio retrógrado em Capricórnio, a gente tem uma lua cheia no signo de Virgem. Então é muito necessário também se acolher mais nesse período, porque você vai estar cheia. Você vai estar naquele momento do Réveillon, todo mundo chamando para um monte de coisa, e você sente que não vai conseguir aproveitar nada, e de tanto ficar na euforia de ter que fazer uma coisa incrivelmente foda, você não se permite fazer nada. Então, pegar mais leve com a gente no final do ano, se acolher mais, ficar mais tranquilo, não colocando tanto critério nas coisas, é bem mais interessante pra gente. É igual aquela palavra que o pessoal fica falando, eu tô com medo de perder alguma coisa, né? Eu acho que pode ter muito essa sensação. A gente teve e ficar muito ansioso e não fazer nada no final. Em 2023, a gente teve uma retrogradação bem pesada em Vênus, que começou a pré-retrogradação em junho, entrou na retrogradação em julho, ficou até outubro na pós-retrogradação. Terminou a retrogradação em setembro. E com isso, a gente começou a ter uma noção do que equilibra a gente ou não. Então, tem algumas perdas que são fins que a gente não pratica, fins que a gente não encerra, que eles vão encerrando a gente, vão fechando a gente. Então, a gente tem muito que olhar para 2023 antes de pensar no 2024.
Porque quando a gente vai para vídeos de previsão, eu imagino que muita gente esteja pensando, vou chegar lá, vão falar de tragédia, de guerra, de briga, Sim. de política. Seguir um roteiro aí totalmente, né? Guerra, briga, política, treta, vai ter todo ano, independente de 2024, Aí 2025. a pessoa fala, nossa, a pessoa prevê. Eu falo, será? Meu, sempre vai ter também. Tem umas não coisas que são meio óbvias, né? Uhum. É óbvio, vamos falar sobre isso. Mas é interessante a gente parar de olhar tanto para fora e começar a olhar mais para aquilo que equilibra a gente. Porque Vênus ensinou isso agora pesado pra gente. Nossa, pesado, tanto que vários casais aí não aguentaram. Mas não terminou aguentaram. não, tá? 2024 é o finalzinho desse negócio aí. Mas nenhuma relação boa termina. As únicas relações que terminam são aquelas que já estavam sendo mascaradas. Que não tem a estrutura necessária, tá vestindo uma máscara ali, Mas né? esse término, ele não é aquele término de, meu Deus, eu perdi o fulano. É um término que a gente termina e respira. Porque a gente estava sendo apagado dentro da relação. Então, Vênus ensinou muita coisa pra gente. Não de uma forma gostosa, porque bateu na cara sem dó. Mas a gente aprende, pelo menos, né? Bater na cara dependendo do lugar e do jeito. Mas é importante lembrar que, além do Vênus, a gente teve a entrada do Saturno no signo de Peixes esse ano, de 2023. 2024, Saturno segue inteirinho em Peixes também. E Saturno, ele vem ceifando. Você pode reparar que o símbolo de Saturno, ele lembra uma foice. Sim. Ele vem ceifando tudo que é fantasioso, ilusório e não é real. Então, desculpas esfarrapadas que a gente conta pra gente mesmo, mentiras que a gente conta pra gente mesmo, todo esse lado mais lúdico e mentiroso e fantasioso da vida da gente começa a despencar. Isso é ruim? De forma nenhuma. Saturno está abrindo seus olhos. E depois de março, ele vai abrir ainda mais. Principalmente. Passou março, ele começa a abrir ainda mais. Eu anotei alguns pontos importantes para a gente poder falar sobre o ano no geral, porque quando a gente fala sobre previsão astrológica, o que a gente está prevendo? Qual vai ser o posicionamento dos astros? A gente não está prevendo a vida da pessoa. A pessoa vai ser influenciada, claro, energicamente falando, a pessoa vai ser influenciada pelos posicionamentos. Mas a previsão astrológica, como os antigos faziam, ela dá para a gente essa garantia de ter um conhecimento de coisas que possivelmente estarão acontecendo no positivo e no desafiador. Então não tem nada que vai definir e falar assim, nossa, esse período aqui o pau vai torar para você, que já começa a preparar o psicológico. A gente comenta isso nos grupos de brincadeira, né? Mas na prática isso não pode ser praticado, pensado até. Nós temos Plutão entrando em Aquário definitivamente agora esse ano. Fica uma suruba, né? Porque ele vai para o Aquário, volta para o Capricórnio de novo lá em setembro. Ele fica em setembro, em maio ele fica retrógrado, ele volta para Capricórnio em setembro. Então fica essa suruba toda. E o pessoal que tem o Sol no terceiro decanato de signos cardinais, que é o Capricórnio, Câncer, Libra e Áries, porque a gente tem que falar porque ninguém tem obrigação de saber. E as pessoas que têm o Sol nos primeiros decanatos de Aquário, dos signos fixos, que é o Aquário, o Escorpião, o Touro e o Aquário, Touro, Escorpião e o Leão. Obrigado, Ariel. Os quatro signos que têm o Sol nos primeiros decanatos, eles passam por uma tensão maior por conta desse Plutão. Só que o Plutão, ele vai dar aquele complemento que o Saturno até então não conseguiu dar sozinho. Vem o Plutão e arrebenta com o resto. Mas o que ele está arrebentando? A mentira, a ilusão. Aquilo que de alguma forma ofusca seu brilho pessoal. Porque é o Sol da pessoa que está sendo afetado por conta desse Plutão. Nós não temos Vênus retrógrada esse ano, então já está massa por esse ponto. Porque Vênus, quando fica retrógrada, as pessoas ficam emocionadas pensando em relacionamento. Aí vai terminar com tal pessoa, vai terminar relacionamento. E esquecem da parte mais importante, que é o dinheiro. Porque enquanto Vênus ficou retrógrada, todo mundo ficou naquele ponto de alerta. A gente começou a enxergar o dinheiro de uma forma diferente. Então agora é muito interessante a gente começar a seguir isso que a gente aprendeu sobre a valorização do dinheiro da gente. Inclusive lembrando que quando a gente fala de dinheiro, valor, não é só o dinheiro em espécie. O nosso tempo também é um valor para a gente. E esse ano é um ano de Saturno, o deus Cronos, deus do tempo, e a gente precisa sair desse trabalho excessivo e gozar também. Tem que ter prazer também. Não é só de dinheiro que a gente vence na vida. E esse ano a gente vai conseguir perceber isso com mais intensidade também. Acabou os eclipses no eixo de Touro e de Escorpião, então o pessoal de Touro e de Escorpião fica um pouco mais suave. Não é sorte, não é coisa, tá? Fica suave. Porque não fica mais apanhando dos eclipses, né? Já o pessoal de Áries e de Libra agora passam por essas revisões do eclipse. Nós temos 4 eclipses. No dia 25 de março, um eclipse lunar na Libra.
O eclipse lunar, quando ele acontece, ele tira da gente uma nutrição falsa para a gente ter consciência do que a gente é sem aquela nutrição falsa. Para abrir os olhos da gente e procurar uma nutrição que é verdadeira. No dia 8 de abril, nós temos um eclipse solar em Áries, no grau 19, que tira a nossa vitalidade momentaneamente para poder fazer a gente reagir. Depois, no dia 18 de setembro, é o eclipse mais tenso que nós temos, porque é um eclipse que ainda não chegou no signo de Áries. Ele acontece no grau 25 do Peixes. Então, o pessoal do primeiro decanato de Áries, os nascidos em março, e também os piscianos do final do decanato, que são os piscianos também do março, passam por essa revisão do eclipse. Só que esse eclipse é o único que, assim, a gente pode falar que é mais tenso. Os outros, eles são mais para poder colaborar com a gente do que, de alguma forma, colocar muita tensão. Só que essa tensão, ela é necessária para poder tirar muita coisa que a gente vem contendo no Peixes, que é essa parte que não é saudável para a gente. A gente tem um ganhar de consciência muito forte por 6 meses depois de setembro. Então, é interessante rever aqueles castelos que definitivamente caíram depois de setembro. E dia 2 de outubro nós temos um solar no grau 10 de Libra. São os nossos 4 eclipses por ano. A retrogradação mais pesada este ano fica para Marte, no final do ano. Então, a gente vai começar a se empenhar o máximo possível em trabalho, compromisso agora no começo do ano, para poder se permitir ter mais qualidade de vida e usar do tempo disponível para prazer também. O final do ano que vem, essa parte a gente já prevê, tá? É necessário que você tenha tempo disponível para você. Quem puder tirar férias, não tem como todo mundo tirar férias, né? Porque o mundo inteiro vai entrar na pandemia de novo. O máximo que a gente puder ter de lazer no fim de 2024, melhor. Principalmente no mês de dezembro, depois do dia 6, que é quando Marte fica retrógrado. Marte fica retrógrado no signo do prazer, que é o Leão. Então a gente começa a ver que todo aquele esforço, aquele desgaste não está valendo tanto a pena se a gente não está vencendo na parte prazerosa também. Mercúrio retrógrado esse ano nós só temos 3, acontece geralmente porque o Mercúrio é meio emocionado, passou 3 meses ele fica retrógrado. Ele tem uma rotação muito rápida, ele é muito veloz. Só que esse ano nós temos só 3. Depois de 2022 com 4 Mercúrios retrógrados, depois de 2023 com 4, esse ano tem só 3, os 3 em signos de fogo. Ou seja, já temos uma consciência inicial que o nosso fogo não está sendo usado da maneira correta. Sim. Talvez você, eu, nós, a gente esteja focado em uma coisa que era bom para a gente lá atrás. Hoje talvez não tanto. Mas cada Mercúrio retrógrado vai revisar uma área da vida da gente. Por isso que é interessante estar sempre de olho nesses pontos. Nossa. Lá no Signofobia eu tenho o meu clube, que é onde eu sempre passo para as pessoas mastigado. Quem gosta das coisas mastigadas direitinho, vai lá no @Signofobia, segue lá, participa do clube, que direto tem as coisas lá. Às vezes eu mando um nude também, mas rapidinho eu apago porque o Instagram não deixa. Por falar nisso, hoje eu tinha pensado em usar uma roupa mais clara, porque final de ano, vibe assim, sabe? Ah, meu ano novo. Só que eu sou das trevas. E a gente vê nessa vibe black, assim, e eu não tinha nada branco. Eu coloquei esse jeans pra dar uma clareada, mas a minha calcinha é branca, tá? Vou tirar mais tarde com o câmera ali que ele vai tirar pra mim. Combinamos um negócio pra mais tarde. Vamos falar então sobre cada um dos signos agora, né, Bia? Perfeito. Ansiosa para o meu. A Bia, como um excelente exemplo pra gente, ela vai lembrar que além do signo solar, a gente pode olhar também o que a gente vai comentar agora no ascendente e nos demais signos, nos planetas pessoais também, que é Mercúrio, Lua, Marte e Vênus. Se você quiser saber mais sobre a sua vida afetiva, Vênus. Se você quiser saber mais sobre o dinheiro, Vênus. Sobre o Marte, ele fala sobre motivação, impulso, coragem, ação, trabalho. A Lua fala sobre nutrição, família, emoção, passado. O ascendente, ele dá uma margem para a gente poder encontrar muita coisa. Então, no ascendente, você vai ter uma noção que isso te influencia, mas se eu for te explicar aqui agora, vai levar uma era. Mas eu gosto de falar porque eu sei que quem está assistindo agora são pessoas que não entendem nada de astrologia e algumas que entendem muito. E a gente tem que falar com todos, né? Sim, sim. Então, para o pessoal que já é mais aprofundado, ou conhece um pouco mais, já conhece pelo menos os planetas pessoais, saiba que se você tem um planeta pessoal em um desses signos que a gente vai comentar, isso também afeta sobre as questões daquele planeta. Só para a gente poder ter uma visão mais ampla, né? Mas reforçando, lembra que você não é só o seu signo solar, tá? Às vezes você olha para uma pessoa e fala, nossa, não gosto de Capricórnio. Por quê?
Quem nunca teve uma pessoa de Capricórnio que te fudeu de alguma forma? A gente sempre tem. Capricórnio está sempre embucetando com alguma coisa. Desculpa os capricornianos, acho ótimo, mas, né? A gente tem os 12 signos no mapa da gente. Mesmo quando você não vê ele aparecendo naquelas listas que geralmente você vê em alguns sites mais populares, você tem ele de alguma forma, e se você não tiver nem planeta nem casa, o planeta que rege ele vai representar ele de alguma forma. Então nós temos os 12 signos, não tem como você dizer que não tem um signo. Vamos para Áries, né? Vamos começar com Áries, Áries, os iniciadores. Nos arianos nós estamos entrando em um ano de conclusão, porque nós tivemos um Júpiter em Áries recentemente, e os arianos tiveram uma consciência de coisas que eles precisavam executar. E eles começaram. Porque Ariano é excelente para começar, né? Só que a gente tem que ver se aquilo que Áries começou, ele está dando continuidade e ele está concluindo. É um excelente ano para Áries concluir as coisas que ele começou. Aquilo que Áries conclui agora dá mais sucesso para ele, dá mais lucro para ele. O pessoal ariano, que tem o Sol em Áries, é importante também observar a saúde emocional. Porque são pessoas que vêm de um desequilíbrio que vai pedir muito esse cuidado maior com a saúde emocional. Quando a gente olha para os eclipses acontecendo agora no eixo de Áries e de Libra, a gente entende que tudo que é ariano no mapa da gente, no caso os arianos têm o Sol lá em Áries, vai ser remexido. Então é bom aproveitar que está sendo remexido como se estivesse reformando a casa da gente. Reformei a minha casa, já que eu estou mudando o banheiro, vou mudar a porra toda, já vou mudar tudo, que é um trabalho só. Então, Áries, conclusão. Depois de 25 de maio, com a entrada de Júpiter nos Gêmeos, o Júpiter começa a positivar as pessoas que têm o Sol no Áries. E isso possibilita essa conclusão, possibilita para os arianos poderem concluir. Fica favorável para a conclusão, porque eles entendem o propósito daquilo que eles começaram. Mas aí vamos lembrar das palavras do ano, né? Foco, planejamento e execução. Temos um eclipse solar no dia 8 de abril, e esse eclipse solar faz com que o período de abril ele seja um pouco mais tenso para os arianos. Mas é aquele tenso do tipo assim, acontece aquela parte mais sombria da gente para a gente poder entender o porquê da luz. A gente vê o porquê da luz. Nós temos Vênus entrando em Áries do dia 5 de abril até o dia 29 de abril. Nesse período, o magnetismo do pessoal ariano fica muito mais forte, porque Vênus vai caminhar junto com o Sol deles. Então, para o pessoal que quiser começar um empreendimento, começar um investimento, até se abrir para possíveis relacionamentos ou melhorar a relação que já tem, esse período ele é bem efetivo. Terapia, saúde mental são questões que o Áries precisa, porque o ariano, melhor do que ninguém, entende o quanto que isso é necessário para ele. Se a gente começa a terminar o que começou, o ariano ele é recarregado com o mérito. Ele se sente em um lugar de mérito que para ele é muito bom. Então é necessário que o ariano ele tenha esse foco, esse compromisso em encerrar. Se ele não quiser encerrar, pelo menos que ele abra mão de vez. Não fique mantendo aquele negócio no morno. Porque tudo que é morno, o ariano não vê vida naquilo. Se ele mantém alguma coisa na vida dele que é morna, ele mesmo sabe que aquilo não vai virar nada. Então, ou acontece de vez, ou a gente encerra definitivamente. Questões familiares para os arianos também é muito interessante de rever, porque toda a parte ariana do mapa da gente está pedindo por mais acolhimento. E a nossa primeira referência de acolhimento é a família. Então, o pessoal ariano, passando mais tempo com a família, convivendo mais com a família, é bem interessante. Marte rege o Áries, e Marte fica retrógrado esse ano em um outro signo de fogo. Quando Marte fica em Leão, ele harmoniza com o pessoal que tem o Sol em Áries. Mas esse Marte ficando retrógrado, o Áries ele se sente meio preso, se sente muito limitado. Essa limitação é ilusória. É mais uma desculpinha que daqui a pouco Saturno vai pegar para poder desconstruir. Então, não. Temos um Mercúrio retrógrado acontecendo em Áries, do dia 1º de abril até o dia 25 de abril. E nesse período, inícios ficam bem tensos para os arianos. Não é uma coisa que complique, mas se faltar revisão, não dá certo. Porque o Mercúrio retrógrado, ele não está aqui para poder foder com nada, ele só pede revisão. Sim. Ele só quer que você revise. Se você não revisa, ele entende que aquilo não é importante para você. Então, ele entende que ele pode fazer com aquilo o que ele quiser. Mas para os arianos, a palavra-chave é conclusão. Conclusão e saúde emocional. Agora, para os taurinos, que a função deles, né, é causar dor de cabeça em uns e levar prazer para outros. Às vezes, infelizmente, o prazer e a dor de cabeça estão na mesma pessoa. Quem convive com taurino sabe. Esse ano, o touro,
ele começa a se olhar de uma forma mais acolhedora e mais bonita, ele se vê mais bonito. Porque o touro, a gente começa o ano com o Júpiter ainda em touro. O Júpiter vai abandonar touro lá no dia 24 de maio. Então, até aqui nós ainda temos esse Júpiter favorecendo. E é um ponto muito interessante para a gente poder ter como referência. A gente vê no site lá, né? No site, nos vídeos, que Gêmeos vai ter sorte porque Júpiter está entrando em Gêmeos. Se você sair na rua agora e pegar uma pessoa de touro e perguntar, você teve sorte em 2023? Ela vai dar na sua cara, porque não teve. Então, não é sorte. O que Júpiter traz? Júpiter, ele expande aquilo que é de bom, ele abençoa. Então, ele vai acentuar mais, vai iluminar mais aquilo que você tem de bom. Então, o pessoal de touro não teve sorte, mas eles confiaram mais neles. E por confiar mais neles, eles seguem confiando com mais intensidade até o dia 24 de maio, a gente tem a possibilidade de conseguir efetivar mais coisas. Então, lembre, taurinos, não é sorte, é confiar em você. Por sorte, acabou os eclipses, né? Falando na sorte, acabou os eclipses no touro e no escorpião, e com isso o pessoal de touro fica um pouco mais suave. Mais um motivo para você poder acreditar mais em você e ver mais possibilidade estável, né? De resolver essas questões que pareciam sem solução. Amizades. É um ponto que os taurinos vão ter que rever bastante, porque existem as amizades do prazer e as amizades da utilidade. Os taurinos não podem mais ficar alimentando o pessoal só da utilidade. Eles precisam focar mais a atenção e o tempo deles para aquelas pessoas que realmente vão ajudar eles a construir alguma coisa. Não dá para ficar sendo amigo de todo mundo. Então, para os taurinos, dividir essas coisas são muito interessantes. Taurino não reage bem à mudança. Mas esse ano mudanças caem muito bem para touro, inclusive eles vão lidar super bem com isso. Então aquela mudança que a gente ficou com medo, com insegurança por muito tempo, agora a gente tem uma confiança maior para poder executar elas. A gente tem uma conjunção muito forte que acontece no dia 20 de abril entre Júpiter e Urano no touro. Então, Urano, ele é um revolucionador, ele é um quebrador de padrões. Se ele se alinha com o Júpiter, que é o astro da bênção, da expansão, os taurinos vão ter uma consciência do quão grande eles podem ser. Só que isso exige mudança. Só que dessa vez eles não estão com problemas em relação à mudança, eles estão bem abertos às possibilidades. Até porque, depois de uma série de eclipses, os taurinos aprenderam que migalha não sustenta ninguém. Então, eles querem que a pessoa que dá a migalha pega a migalha e enfie no mesmo lugar que enfiou a consideração. Vamos seguindo para os geminianjos. Os anjos na Terra que nunca mandaram ninguém para terapia, tá? Se algum dia você conhecer alguém que disser que Gêmeos mandou aquele alguém para terapia, a pessoa está mentindo, porque os geminianos jamais fariam isso. Imagina, gente. Se a gente pegar cabecinha no lugar, né? O geminiano está sempre... O que o geminiano faz na vida da gente? Ele ilumina as nossas identidades, nossas personalidades, para a gente ficar igual a ele. Se isso te causa loucura, talvez o problema seja da pessoa, não da pessoa de Gêmeos. O problema às vezes é você. Nós temos Júpiter entrando em Gêmeos no dia 25 de maio. Isso traz sorte para Gêmeos? Olha o Saturno no Peixes. Saturno está no começo de Peixes, passou o ano praticamente, boa parte do ano retrógrado, passa o ano inteiro no Peixes e ele está tretando com o Sol do pessoal que tem o Sol em Gêmeos. Então não tem como falar que Gêmeos vai ter sorte. Gêmeos vai ter alguns favorecimentos, porque essa onda do Júpiter em Gêmeos traz uma onda muito positiva, traz uma positividade muito boa. Porém, Gêmeos, quando ele tem muita opção, ele não foca em nada, não faz nada. Então, a fartura de Júpiter não é necessariamente uma sorte para o geminiano. É muito interessante que o geminiano saiba ser mais seletivo, porque o geminiano ele vai ter muita coisa que vai distrair ele já tem essa facilidade, só que esse ano ele vai se ver naquele lugar de, nossa, como eu tenho recurso, então eu posso me esbaldar. Mas é um ano de Saturno, é um ano de compromisso. E Saturno está quadrando com o Sol do pessoal que tem o Sol em Gêmeos. Então, não abusem da sorte. Não confiem na sorte, tá? Faça sua própria sorte. Nós temos Plutão nessa suruba entre Capricórnio e Aquário. O Plutão ele vai positivar o Sol do pessoal que tem o Sol no Gêmeos. E isso traz um empoderamento muito grande. O geminiano vai se ver muito capaz, muito forte, mas a quantidade excessiva de possibilidades pode tirar o foco dele. Aí é onde vem a rasteira. Então, pro geminiano, uma palavra que o geminiano não gosta muito, mas esse ano para ele é muito interessante, é o foco. Até porque a estagnação, ela está acontecendo. Hoje, se você parar uma pessoa de Gêmeos na rua, ela vai falar, nossa, estou tão estagnado.
A estagnação, ela gera um desconforto. Esse desconforto, ele é transformado em uma gasolina para transformar aquele ponto. É o motivo que você precisa. Sim. É o propósito que você precisa. É a validação que você estava precisando. Então, tudo que te incomoda, nada mais é do que o seu corpo reagindo a coisas que não são suas, querendo que você transforme esse ponto. Só que geminiano, esse ano vai dar uma enfraquecida na perna, porque ele vai ficar com um pouco mais de medo, né, do novo. O novo vai assombrar ele um pouco, ele vai ficar um pouco com medo do fogo, do novo. Os eclipses entre Libra e Áries, eles vão favorecer também o pessoal que tem o Sol em Gêmeos, porque com Áries ou Gêmeos ele forma harmonia com a Libra também, e esse eclipse ele vem para positivar. Gêmeos só tem que lembrar que ele não pode ficar dependendo muito que as coisas caiam do céu, que a sorte venha. Gêmeos, esse ano, ele é aquele funcionário que não é o melhor, mas ele foi promovido. Ele, dos funcionários que tinha, dos 12, ele não era o melhor. Mas ele era interessante, sociabilizava bem, conversava bem com todo mundo, foi promovido. Quem promove ele é Saturno. Saturno está quadrando com ele. Então, ele é um funcionário em experiência. Ele foi promovido, mas está em experiência. Não dá para poder ficar abusando da sorte. Então, geminianos, não se calem, não se parem pelo medo do novo. Entenda que o novo é um desafio que realmente assombra a gente. Mesmo você, geminiano, que tem todo o jogo de cintura do mundo, é necessário saber que nesse ano a gente tem que ter um pouco mais de consciência e filtro. As crises de identidade também vão ser muito frequentes para o pessoal de Gêmeos. Porque, diante de tantas possibilidades, a gente entende que para dar um passo para frente tem que deixar algumas coisas para trás. E a crise de identidade mora aqui. Porque Gêmeos, esse ano, tem que fazer escolhas. Porque ele tem muita coisa boa para poder acontecer. Tem que tomar decisões. Assim. Não dá mais para ficar ali de trás. Saturno está em cima dele. Vamos para Câncer. Os mais fiéis do zodíaco. KKK, né? Pessoal de Câncer, eu não quero ninguém, tá? Jogando praga, não quero ninguém rogando praga, mas quem conviveu com Câncer sabe. Só quem viveu sabe. E talvez, chegado nesse momento, algumas pessoas vão pensar, nossa, mas toda vez que entrar em um signo, você vai fazer alguma piadinha tosca sobre ele? É só pra gente poder quebrar o gelo, pra ficar gostosinho. Bem, Câncer, esse ano, tá num lugar muito favorável. Porque Câncer, esse ano, fica muito positivado nas relações. E a pessoa de Câncer, quando você conhece ela, ela vai falar, eu não sou emocionada, eu tô cagando para relacionamento. Eu não sei de onde que as pessoas tiram. Aí você vai ver o direct da pessoa de Câncer, tem um time ali, tem uma galera lá dentro. E aí os relacionamentos ficando positivados para o pessoal de Câncer, a gente entende que é um ano que vai ser massa para o Câncer. Principalmente quando o Gêmeos entra em Câncer do dia 17 de junho até o dia 10 de julho. Nesse período, a atração, o magnetismo do canceriano fica mais forte. E não, tá? Não é para você que namora com alguém de Câncer achar que nesse período ele vai ter ainda mais pessoas que ele já tem, tá? A galera que ele tem já dá trabalho demais. Então, calma. Saturno, que geralmente empata as fodas de todo mundo, tá positivando o Câncer. Então, Câncer fica bem positivado. O pessoal de Câncer precisa olhar um pouco mais para aquilo que equilibra. Primeiro, o Câncer já entra o ano sabendo aquilo que desequilibra ele, porque a gente está no ano da Lua atualmente. Câncer é regido pela Lua. Então, a área canceriana do mapa da gente, ela foi muito trabalhada esse ano. Está sendo trabalhada até março. Então, é necessário que o canceriano ele veja todos os propósitos da cura que ele vem vivendo, desse ponto de cura que ele está vivendo, porque isso para ele é muito forte. Júpiter entrando em Gêmeos abandona parte desse favoritismo para os cancerianos, né? Porque enquanto Júpiter estava em Touro, Júpiter estava positivando o Sol em Câncer. Mas agora que Júpiter vai para Gêmeos depois de maio, Júpiter larga a mão dos cancerianos. Mas nem precisa, porque Câncer tem um jeitinho dele, sempre sabe conduzir tudo muito bem. Os eclipses, que acontecem em Áries e em Libra, eles vão afetar diretamente, causando desconforto e atrito no pessoal que tem o Sol em Câncer. Mas lembra, é aquele desconforto que é mais para poder chamar a gente para a briga, para a gente não ficar se acomodando, não ficar preso numa sensação falsa de equilíbrio. Porque o Câncer, infelizmente, ele está nesse momento. Ele está preso a coisas que ele acredita que equilibra ele. Ele talvez esteja fazendo vista grossa para algumas coisas que a Lua vem apontando para ele. Mas Saturno está no peixe, Saturno está positivando esse Sol. Então Saturno está dizendo, Câncer, não tá bom assim, vai dar muito ruim, reage.
Se o câncer continua querendo ser Reage teimoso, finalmente, não vai dar bom. Mas se câncer escuta Saturno, vai dar massa. Para poder quebrar aquele conceito de que as pessoas pensam que o Saturno é o empata foda, né? Ele empata foda, ele empata. Mas ele também dignifica, né? Ele também exalta. E aí, câncer, então, as relações ficam bem positivadas. É só interessante lembrar de trazer estabilidade para suas relações. Não é só ter uma relação, tem que dar estabilidade para ela. Sim. Porque uma relação sem estabilidade, ela não vai te equilibrar. Quando a gente fala sobre relacionamento, muita gente, principalmente quem tem o câncer forte no mapa, acha que a relação de alguma forma vai dar estabilidade. Dá. O pessoal de câncer tem um pouco mais de confiança quando está numa relação. Mas é muito foda você ser dependente daquela relação. Enquanto a relação, de alguma forma, ela te ajuda a construir, compartilha algumas coisas com você, ela está te equilibrando. Mas se ela é uma segurança para você, é interessante começar a rever isso. Vai começar a mexer, né? Se os cancerianos têm uma relação como a garantia deles, é interessante rever isso. Porque são duas pessoas mortas dentro de uma mesma relação, não está rolando. Mas para os cancerianos, as coisas agora estão bem estáveis para o início de relacionamento. Para os solteiros cancerianos que quiserem entrar numa vibe de começar uma coisa nova, opção não falta, né? Puxou no direct e tem 30. Mas lembrando, né, para a gente poder concluir câncer, para saber os períodos exatos do ano, para você saber sobre namoro, gravidez, casamento, viagem, promoção, trabalho, sempre faça a sua revolução solar. Não pega nenhum tipo de vídeos, nem o meu aqui agora, e baseia ele como uma coisa definitiva, tá? Faça a sua revolução solar, porque você vai ter um guia completo para você o ano inteiro. Isso vai fazer uma diferença bem grande. Vamos para Leão? Vamos para Leão. Leão, esse ano é o ano para recomeçar. Recomeçar. Depois de Vênus retrógrado em Leão, muita coisa foi desconstruída na vida dos leoninos. Esse 2023 pegou bem pesado com os leoninos. Então tem muita coisa agora no chão. E o Leão vai reconstruir, vai reerguer. E é bom, né? Que bom que essas coisas mentirosas foram quebradas. Uma coisa muito importante que o Leão tem que observar é o dinheiro que ele compartilha com outras pessoas. Quando ele trabalha com o dinheiro de uma outra pessoa, ou quando ele compartilha dinheiro em um relacionamento, ou com algum membro da família. Porque esse dinheiro compartilhado, ele precisa ser revisto a divisão dele. Porque a gente tinha um acordo lá no começo. Conforme a relação vai andando, esse acordo vai desandando. Então, esse ano é muito interessante rever os contratos no dinheiro. O dinheiro compartilhado, nem que seja boca a boca, a gente tem que rever esse conceito. Porque às vezes vai estar sobrando para um, faltando para outro. Então, leoninos que compartilham dinheiro, esse ano a gente tem que rever esse ponto. O Júpiter, enquanto estava em Touro, estava deixando o leonino um pouco com o cu trancado, né? Tanto que os leoninos sentiram muito isso na pele, até somou força com o Vênus retrógrado. Mas agora, nós temos Júpiter caminhando para Gêmeos. E Gêmeos harmoniza com Leão. Então, os momentos da exaltação acontecem para os leoninos depois de maio. Só que coisa boa. Mas lembra, tá? Ninguém vai colocar tapete vermelho para você poder entrar, tá? Mas ele quer. É só aquela suavizada que vai dar. As coisas ficam levemente mais tranquilas. Pelo menos não tem mais tanto problema, né? Mas tem que saber buscar as coisas também. Os eclipses que acontecem no Áries e na Libra favorecem muito o Sol leonino. Porque são eclipses que vão bater no eixo de relacionamentos. E Vênus estava em Leão, em retrogradação, trouxe muito isso à tona. Então, para o pessoal que tem o Sol em Leão, isso agora vai ficar bem claro, bem transparente. É meio que impossível você não ver algumas coisas. E aí nós entramos na fase dos rompimentos. Tudo aquilo que a gente não conseguiu romper, porque enquanto o Júpiter estava em Touro, o Júpiter em Touro, ele dá para o leonino um medo muito grande de romper aquilo que é ruim e ficar ainda pior. Mas agora com o Júpiter saindo de Touro, o Júpiter deixa esse Sol, não deixa mais esse Sol aflito, e o leonino reassume a coragem dele. Então, é um excelente ano para romper aquilo que você não curte, aquilo que você não gosta. Não é sair metendo o pé no balde de qualquer coisa, tá? É aquilo que você sabe que você não quer. Falando sobre isso de encerrar e começar também, né? Vênus entra em Leão de novo, dessa vez não fica retrógrado, do dia 11 de julho até o dia 4 de agosto. E aí, mais uma vez, fica favorável para o Leão para lidar com questões de dinheiro e também com questões de relacionamentos.
Mercúrio fica retrógrado em agosto. Ele fica em Virgem, mas ele volta para Leão. As retrogradações de Mercúrio esse ano todas acontecem em signos de fogo. E aí é a hora dos leoninos revisarem as coisas, né? Quando Mercúrio fica retrógrado no mesmo signo que você tem o seu Sol, é o momento de revisar aquilo que favorece a sua vitalidade ou corta a sua vitalidade. Então, para os leoninos, no período de aniversário, né, a coisa fica tensa. Tensa para revisar. É importante lembrar das escolhas que a gente tem que fazer para poder evitar prejuízo. Leoninos que não fizerem escolhas vão ficar com prejuízo totalmente só para eles. Então é interessante fazer escolhas não querendo pagar de bom samaritano para todo mundo, para não ficar com prejuízo só para ele. Vamos para os virginianos. Agora a gente sacode a mata do zodíaco para os escondidinhos poderem sair de lá, onde eles passam boa parte da vida deles se divertindo, né? Nós temos muito crescimento para o pessoal de Virgem. Desde que, Virgem melhor do que ninguém sabe, ele faça com as próprias mãos dele. Júpiter esteve em Touro, fica em Touro até maio. Isso favorece muito o Sol em Virgem, mas o Virgem ele tem o recurso. Agora ele tem que trabalhar o recurso. É um excelente ano para migração, inclusive. Para mudança de emprego, para mudança de cidade, para mudança de qualquer coisa que a pessoa de Virgem queira mudar. É um excelente ano para a gente poder trabalhar essa mudança. Quando o Júpiter estava no Touro, o Júpiter ele apresentou o paraíso para o Virgem. Então, as pessoas de Virgem, nesse último ano, elas experimentaram um lucro muito grande no dinheiro e nas relações afetivas também. E Virgem, depois que ele conhece o paraíso, ele não quer mais saber do inferno, porque ele passa um tempinho no inferno, né? Tem um inferninho que ele curte visitar de vez em quando. Mas agora ele não quer mais. Ele não quer mais perder o paraíso. Ele quer estar sempre no paraíso. Quando a gente olha para a Virgem, a gente entende também a necessidade de dar continuidade nos estudos. De até mesmo olhar para aqueles estudos que você já fez, que você já é expert e fazer uma reciclagem. Porque como que você vai crescer sem ter recurso para isso? É necessário estudar. Para a Virgem poder crescer, ele tem que fazer o negócio acontecer. Para a gente poder caminhar, para a gente poder ir para frente, para poder prosperar, o virginiano tem que investir no estudo. Para a Virgem fica um excelente ano para pós-graduação, para faculdade, para ensino superior e para reciclagem. É um excelente ano para a Virgem poder trabalhar essas questões. Pulando Virgem, né? Porque Virgem não gosta que a gente acessa muito eles, tá? Mas você chamou Virgem no off, só entre vocês, não vai vazar para ninguém, Virgem te dá muita conversa. Mas vamos para Libra. Agora vamos para Libra, abrir as portas do bordel do zodíaco. Libra esse ano é um ponto que vai ser bem exaltado, porque nós temos para os librianos esses eclipses que acontecem na Libra, e esses eclipses eles vêm para poder trazer vida. Então, se você conhecer uma pessoa de Libra e sentar com ela hoje para poder conversar, ela vai reclamar muito de esgotamento emocional, de cansaço, de uma suruba toda de coisa que ela viveu agora esse ano. Toda pessoa de Libra vai estar reclamando disso se você começar a reparar. E esse ano agora, a gente vira essa chave. O pessoal de Libra começa a ter o retorno da vitalidade. Mas é necessário que a pessoa de Libra ela tenha consciência do que é para ela o sucesso. Porque se a pessoa de Libra não tiver consciência do que é o sucesso para ela, ela vai continuar com migalhas e coisas medíocres. Então é necessário que a pessoa de Libra saiba o que ela quer. Vamos lembrar do nosso planejamento para o ano, né? A gente vai fazer a nossa lista de projetos, mas a gente não vai focar 100% no que a gente quer. Tem muita coisa que a gente tem que saber terminar aqui primeiro. Os eclipses mostram isso pra gente, porque o eclipse ele traz essa revelação pra gente. Traz um escuro seguido de uma luz. Então Libra entra nesse ponto. O Plutão faz um trígono, né, com Libra, assim que ele entra no Aquário, ele fica na ida e na volta, porque enquanto ele estava em Capricórnio, estava deixando Libra bem aflito. Agora ele começa a ficar positivo. Então nós temos um ponto que vai ficar favorável também para o pessoal de Libra. Porém, para a Libra poder melhorar muito a sua situação financeira, assim como Libra quer, Libra também vai ter que se dedicar. Tem muitas coisas que vão ser quebradas e tiradas de Libra. Quando a gente fala de prejuízo, de perda, Libra é a área da vida da gente que mais vai ter esse retirar. Porque Libra vem mantendo muito acúmulo que não é dele. Dos 12 signos hoje, Libra é o que mais acumula coisas que não são dele.
Não é à toa que a gente tem agora uma série de eclipses que dura, né, o ano inteiro batendo na Libra. Quando não é na Libra, é no oposto, que é o Áries, que reflete também na Libra. Mas é interessante Libra começar a repensar sobre a carreira, o futuro que quer ter. Nossa, boa. Quando o Libra pensa sobre o futuro dele, ele já começa a planejar aqui. Não dá para poder gerar todo o recurso que precisa, não dá para poder acumular tudo que precisa, tem que começar com o que tem. É um ano de Saturno, Saturno está em peixes, não vai implicar com a Libra, mas nós temos uma questão de dignidade entre Libra e Saturno. Então a cobrança de Saturno, ela sempre acontece muito com Libra. E às vezes Libra acaba caindo numa zona de conforto e o signo mais cutucado da zona de conforto por Saturno vai ser Libra. Porque o Saturno não quer que Libra fique nessa posição, não quer que Libra fique nessa condição. Depois que Júpiter entra em Gêmeos, a gente tem também esse Júpiter favorecendo o Sol em Libra. Lembrando que é favorecendo, não é trazendo sorte, tá? Vai dar uma positivada, fica um pouco mais tranquilo. Mas o eclipse está comendo solto o tempo inteiro. Então não tem esse negócio de sorte definitiva. Vênus entra em Libra e isso fica bom para todo mundo, tá? Porque Vênus rege Libra, fica muito bom para os librianos, mas para todo mundo no geral. Toda vez que Vênus está em Libra, é um excelente momento para você identificar se aquela relação tem futuro ou não. Porque uma relação que não se efetiva num Vênus em Libra, ela realmente não vai acontecer. Vai ficar nos bastidores, no off, no amante, mas não vai passar disso, não. Vênus entra em Libra no dia 29 de agosto até o dia 21 de setembro. Isso fica muito bom pra gente, tanto no amor como no dinheiro, para todos no geral, mas librianos ficam ainda mais sedutores. Librianos já são viciados em seduzir, agora eles ficam ainda mais. Vamos para Escorpião? Vamos. Agora vamos para Escorpião. Escorpião. Escorpião que também recebe alívio, né? Do encerramento dos eclipses, porque estava só por Deus, né? O Escorpião, ele gosta da pancadaria, do soco na costela, da britadeira, mas nem ele estava aguentando praticamente. Até para ele estava um pouco tenso. Mas agora vem um período de paz. Vem Amém, Senhor. o pós, né? Esse ano, o pessoal de Escorpião, eles querem construir algo que eles ainda não têm. E o pessoal de Escorpião vai entrar numa vibe muito de criar um legado. O pessoal de Escorpião quer ter um legado. A área escorpiana do nosso mapa quer muito ter um legado. Até porque nós temos o Plutão entrando no Aquário, e esse Plutão ele vai entrar em aflito com o Sol do Escorpião. E o Escorpião ele lida muito bem com os assuntos ocultos, de morte, etc. Mas é uma questão que o Escorpião vai começar a pensar muito agora. Se eu morrer, eu vou deixar o quê? Porque Plutão, ele rege na astrologia moderna o Escorpião. E ele que deveria acolher o Escorpião, ele vai estar tretando, porque ele está na região do Aquário. Então, o Escorpião ele quer deixar um legado. Ele quer construir algo. Júpiter, alinhado com Urano, lá naquele alinhamento do dia 20 de abril, vai fazer uma oposição direta com o Sol em Escorpião. Então, nós temos um divisor de águas. Do dia 20 de abril para frente, para Escorpião é uma coisa melhor. Do dia 20 até o dia 20 de abril, não é 100% do jeito que o Escorpião quer. E isso irrita muito o Escorpião, como se precisasse de alguma coisa para poder irritar o Escorpião, né? Mas isso, em especial, irrita muito o pessoal de Escorpião. A melhor coisa que o Escorpião faz até acontecer esse ponto é começar a passar um pente fino na vida social dele. Ele precisa dar uma enxugada na vida social dele. Os amigos dele, nem todos são amigos de volta. E é um ponto massa de observar. A gente viu isso parecido também no Leão, que é um outro signo fixo, mas no Escorpião é ainda mais intenso, porque o Escorpião é quadratura com o Plutão em Aquário. O Leão é oposição. A quadratura costuma ser um pouco ainda mais tensa nesse ponto. Quando a gente olha para o Escorpião, é um excelente ano para, assim como o Áries, que também é filho de Marte, ele encerrar projeto. Quando ele encerra projeto, ele se coloca disponível para outras coisas. E o escorpiano, ele não gosta de largar o negócio pela metade. E agora esse ano ele vai começar a querer outras coisas. Só que ele vai ficar entre aquilo que ele ainda não concluiu e aquilo que ele quer. Por isso que é interessante ele já começar a encerrar alguns ciclos. Porque encerrando, ele fica disponível para as outras coisas e não tem que fazer escolhas difíceis. Então, pro escorpião, saber começar a encerrar ciclos já é interessante a partir de agora. Nós temos Vênus em Escorpião do dia 29 de setembro até o dia 16 de outubro. Vênus, quando entra no Escorpião,
ele dá uma positivada no magnetismo do Escorpião. Mas toda a temporada do Vênus em Escorpião, a gente começa a perder o encanto por algumas coisas que, no fundo, não são encantadoras. Então já prepara também para a gente poder passar por esse ponto, né? Mas para o pessoal de Escorpião que quiser começar algum tipo de relacionamento nesse período, seja profissional ou afetivo, é excelente durante o período do Vênus em Escorpião. Bia, vamos para Sagitário, então? Vamos. Nós temos mais fogo ainda. Nós temos Sagitariano na lista dos mais assombrados em 2024. Não cola, né? Então, o pessoal de Sagitário, não chegou a sua hora ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Aceita, que é uma brincadeira. Não tem esse rolê todo aí, não. O pau não tá torando tão forte do seu lado, não. Porém, né? Vamos lembrar que Saturno em Peixes, ele tá cobrando do Sagitário. Porque quando a gente olha pro Sagitário, ele tem uma abundância de coisa que ele quer fazer, uma imensidão de coisa que ele quer fazer. E aí cai naquele lugar, né, do sagitariano que faz 3 coisas ao mesmo tempo, faz tudo mal feito, nada efetiva. Saturno não quer mais que isso aconteça. Saturno quer que o Sagitário ele faça uma lista de prioridades para ele poder ser efetivo em tudo. Inclusive, a gente tem essa consciência através do Sagitário que a melhor forma de sobreviver a esse ano é fracionando ele em 4 partes. Porque se o Sagitário for encarar 2024 como um ano, possivelmente ele vai chegar no final de 2024 achando que não rolou. Mas se ele fracionar em 4 e colocar os objetivos fracionados, ele consegue realizar a maioria. Então, para o Sagitário, para ele não ficar nessa deprê aí dos sites que estão colocando ele como o mais fudido do ano, talvez você até seja, tá, Sagitário? Mas não de uma forma tão agressiva. Você pode fazer de uma forma que é boa para você. Mais organizada, né? E para outra pessoa também. Mas essa oposição de Júpiter em Gêmeos, quando Júpiter entra em Gêmeos lá em maio, ela faz com que o Sagitário entenda, de uma vez, que ele não tem esse recurso todo. E nesse momento, geralmente, o Sagitário poderia entrar em crise e pensar, puta merda, agora não vai rolar mesmo, né? Muito pelo contrário. Essa oposição de Júpiter em Gêmeos com o pessoal que tem o Sol em Sagitário é para o Sol em Sagitário entender que ele tem que jogar fora aquilo que não presta, o que é mais ou menos, o que não é o realmente que ele quer. Então não tem azar para Sagitário. Tem só uma cobrança muito forte de Saturno pedindo para que ele tenha foco e comprometimento. Sagitário consegue ter foco? Sagitário é o signo do foco. Então ele consegue sim ter foco. E talvez alguém deva ter revirado o olho agora e pensado, Sagitário, foco, tá brincando, né? Pois é porque o foco não é você. Porque quando o Sagitário é focado, ele é 100% focado. É mesmo. Ele é totalmente focado, ele se dedica só àquilo. Então, sagitarianos, fracionem o seu ano em 4 e divida seus objetivos em 4. E você vai ver o quão melhor é para você poder conseguir realizar eles. Isso é Saturno que te conduz, tá? É Saturno que diz, amado, não dá. Bagunçado assim não vai rolar. Você vai ter que dividir, vai ter que organizar. E o Sagitário gosta, tá? Esse ano, a organização para o Sagitário, ele gosta. Só que, já viu que o Sagitário tem o dom de conquistar tudo que ele quer. Mas não é nem do jeito que ele quer, nem na hora que ele quer. Se o Sagitário entender isso, esse ano ele vai ter muita paz. Mas se ele quiser nadar contra, aí apanha um pouquinho mais. É saber fazer escolhas, né? A gente sabe quando a gente pode ser e quando a gente não pode. Mas a melhor coisa que o Sagitário pode fazer esse ano é investir em autodescoberta, em autoconhecimento. O mundo acontece mais dentro da sua casa do que fora. O mundo acontece mais em você do que nas relações que você tem. Então, para o Sagitário é bem interessante. Vamos para o Capricórnio. Capricórnio é filho do regente do ano. Ele fica favorável? Fica tranquilo. Mas ele também não tem sorte. Ninguém tem sorte. Tá? Não vamos se apegar nesse negócio da sorte. Esse negócio da sorte é bem foda para todo mundo. Os eclipses, eles vão irritar bastante os capricornianos. Para já começar mostrando que não tá essa festa toda para o Capricórnio. Porque o eclipse acontece em Libra e em Áries, que são 2 signos cardinais. Então vai ter conflito com quem tem o Sol em Capricórnio. O Sol em Capricórnio está no melhor ano para poder iniciar. O que o capricorniano quiser começar, ele consegue colher resultado, não demora muito. É interessante, então, para o capricorniano ter consciência do que ele quer começar. O que ele quer fazer. Qual que é o propósito dele esse ano. Quando ele tem essa noção do propósito e ele começa a trabalhar esse propósito, isso é muito positivo para ele. Até porque Gêmeos, o Vênus, passa 2 vezes por Capricórnio esse ano. E isso realmente traz um favorecimento.
pela primeira vez agora no dia 23 de agosto até o dia 15 de fevereiro, depois do dia 11 do 11 até o 6 do 12. O Vênus ele sai do Capricórnio no mesmo dia que o Marte entra em retrogradação. Então, no final do ano, descanso. A gente se mata de trabalhar o ano que for, mas no final do ano, descanso. Capricórnio é o signo que mais precisa descansar no final do ano. Até porque ele vai estar saindo, né, de um Vênus que estava no signo dele, deixando as coisas de uma certa forma confortável, do nada ele despenca de uma vez. Então, descanso é necessário. Caso contrário, o modo cavala do Capricórnio vai ser bem ativado no final do ano. Então, capricornianos, já adiantando para o final do ano, sem Natal na sua casa, sem oba-oba com família, tá? Vai tirar férias, se possível for. O Júpiter, alinhado com Urano, lá no dia 20 de abril, vai positivar muito o Sol em Capricórnio. Então, é um ano realmente muito promissor para o Capricórnio. É um ano onde o Capricórnio ele vai poder ser ele da forma dele. Ele vai conseguir conquistar as coisas dele por conta própria, sendo ele do jeito que ele é. Então, para o capricorniano, a execução esse ano é muito boa. É diferente da sorte. Porque se você executa, você tem. Se você planta, você colhe. Não tem que depender que as coisas caiam para você. Até maio, fica ainda mais favorável para o pessoal de Capricórnio, porque nós temos o Júpiter ainda em Touro. Depois que Júpiter vai para Gêmeos, por mais que Gêmeos faça quincúcio com o Capricórnio, isso não embuceta o Capricórnio, não. Até porque o Capricórnio já é naturalmente embucetado, ninguém tem que embucetar ele. Capricórnio, ele tem o Plutão indo e voltando, né? Entre o Aquário e o Capricórnio. E isso faz com que o Capricórnio reassuma um poder dele. Ele volta a ser mais confiante e mais poderoso, que é uma coisa muito necessária porque capricorniano geralmente ele é bem inseguro. Ele não gosta que você aborde isso, mas Capricórnio é muito inseguro. Então Capricórnio agora ele tem o retorno à volta do poder. Aquarianjos. Amo. Podemos chamar aquarianjos assim? Eu acho que não. É porque tem aquela lei que se você induzir alguém ao erro, você vai preso, né? É. Então, acho que não pode falar aquarianjo, né? Ah, eu não concordo com esse termo. Tem que ser bem transparente, né? Então, vamos ser transparente. Aquário, aquariano. Aquário esse ano é o ano do crescimento, da expansão e da realização. Aquário vai ter uma coisa que há muito tempo ele não conhece. Segurança. Porque Aquário há muito tempo está aí meio lá, meio cá, não conseguindo se consolidar, não conseguindo se sentir com os pés no chão. E agora ele sente. Isso vai causar um pouco de uma reação meio surpresa nas pessoas ao redor. Porque geralmente as pessoas veem o Aquário como coletivo, tranquilo. Por mais que o Aquário fala que ele não tolera muita coisa, ele tolera muita coisa sim. Esse ano ele já não tolera mais. E isso vai assustar algumas pessoas. Porque o Aquário agora esse ano, ele encontra o valor da autoestima dele. E a autoestima ligada à segurança faz ele se sentir bem empoderado para poder pegar carona no Plutão que entra no Aquário definitivamente esse ano. Por mais que ele fique na ida e na vinda entre o Capricórnio e o Aquário, ele fecha o ano no Aquário e não volta mais, fica lá por 20 anos. Então o pessoal de Aquário agora começa uma era de crescimento, de expansão e de realização. Uma coisa que é muito massa pro Aquário agora é que Saturno, o regente do ano, ele também rege o Aquário. Na moderna, Urano rege Aquário, mas tradicionalmente falando, Saturno também é o pai do Aquário. Então Saturno não vai deixar ele desamparado. Porém, o Aquário ele vai começar a perceber que esse poder excessivo que ele começa a receber, às vezes amedronta ele. É muito interessante que o Aquário não tenha mais medo. Porque o Aquário passou muito tempo no medo. É necessário agora que ele se permita ter esse poder. Porque às vezes o Aquário ele pensa muito no coletivo. Mas de pensar demais no coletivo, ele dá recurso para todo mundo e só toma no cu. Então é necessário que ele comece a usar desse poder para ele agora. Ele tem essa dignidade, ele tem esse merecimento. O mérito é do Aquário. Só que ele não vai querer, porque ele vai pensar demais nas reações de terceiros, nas consequências, mas é necessário que o Aquário saiba que esse poder é dele porque ele construiu, ele fez, ele investiu. Ele passou muito tempo aguentando muita coisa e engolindo muita coisa. Se tem um signo que engoliu muita coisa recentemente e não é prazerosa, é o Aquário. O Aquário passou muito tempo agora engolindo coisa, engolindo e agora deu. Isso vai ser transmutado pelo Aquário em autoconfiança, em autoestima e segurança. Porque o Aquário, junto com o Saturno, que é o regente do ano, sabe usar os recursos da forma que ele tem. Porque vamos lembrar, em um ano de Saturno, você não precisa de abundância. Você precisa de compromisso, planejamento, foco e execução e usar os recursos que você tem. Se você for esperar
que os recursos venham para você poder ser, você vai continuar nesse mesmo lugar. Então, aquarianos, perdão, Justiça do Brasil, não me caça, não me procure. Vamos ter coragem de sair da estagnação e de transformar tudo isso que você engoliu, reconhecer a sua força, reconhecer a sua estabilidade, reconhecer a sua segurança e sair da sombra de dependência. Vamos sair na rua daqui a pouco, uma pessoa de aquário vai me pegar de pau porque ela não gosta que a gente fale sobre aquário ficar na sombra, mas vamos olhar para a realidade, tá? Vamos trabalhar com a verdade. Aquário está na sombra da dependência de outras pessoas. Esse ano isso muda. Não tem mais. Uma coisa que o aquário vai usar como desculpa é o dinheiro, estabilidade. Mas não. Esse ano o aquário consegue criar o próprio dinheiro dele se ele quiser. Então ele só permanece em situações medíocres se ele realmente quiser. Se ele quiser construir o legado financeiro dele, esse ano ele consegue tranquilamente. E agora vamos pro... Piscianes. Os mais caóticos dos zodíacos, podemos chamar assim, né? Porque... Pessoal de peixes, esse ano precisa mudar. Porque Saturno já vem batendo nessa tecla com peixes há muito tempo. E esse é o melhor ano para peixes mudar. Seja mudança física ou mudança interna, porque o peixes, ele precisa entender que a maioria do recurso que ele quer não está no que ele já tem ou na região que ele está. Ele precisa começar a trocar com pessoas externas. Ele precisa procurar coisas em um lugar que ele não acessa tanto. Ele procura estar em movimento. Não dá mais para o peixes ficar naquele negócio do agora vai porque Saturno está consolidando para mim. Muito pelo contrário, Saturno está tirando o máximo possível para você poder entender a necessidade de mudar. Sabe no final do outono, quando os animais migram e vão embora? Peixes é esse ano agora. É a migração para o peixes. Uau. Acabou. Não tem mais. Então vamos migrar para a gente poder procurar. Até porque Saturno está ensinando muito isso, né? Saturno está cobrando muito firme do peixes. Mas Saturno só cobra daquele que ele acredita. Saturno sabe da potência do peixe, Saturno sabe da capacitação do peixes. Saturno não quer que o peixes fique com aquele pouco que ele tem. Porque por mais que o peixes olhe e fale, isso aqui é tudo que eu mais quis, foi por um tempo. Não é o que você mais quer em 2024. Você conquistou muitas coisas que você queria muito. Mas agora a gente precisa entender que precisamos renovar, de repaginação. O Júpiter entrando no Gêmeos, lá no dia 25 de maio, mostra para o Peixes que esse crescimento, às vezes, ele parece muito distante. E aí o Saturno volta para o Peixes que ele não pode se perder e se dispersar. Ele tem que saber manter o foco. Até porque os três signos mutáveis, os signos mutáveis, eles têm os quatro, né? Eles têm essa dificuldade. Coloquei Virgem, mas é porque Virgem geralmente não gosta que eu coloque ele nessa panela. Mas Virgem também entra nessa panela. Os quatro signos mutáveis, eles têm muita dificuldade de manter foco. Eles se dispersam com muita facilidade. O Sagitário, o Peixes, os Gêmeos e o Virgem, Virgem, eles têm essa dificuldade de manter o foco. Às vezes mascara com uma coisa, engana com outra, mas a gente sabe que aquilo não sustenta. Então, quando o Júpiter ele entra nos Gêmeos, ele não quer tirar a abundância de peixes. Ele quer que o Peixes entenda que ele merece mais, que ele pode mais e ele quer mais. Essa quadratura de Júpiter em Gêmeos com o Sol em Peixes é para poder mostrar que há a possibilidade de muito mais, para o Peixes poder sair daquele lugar de confinamento, porque acabou se tornando um lugar de confinamento. E Peixes, então, a palavra para Peixes vai ser a repaginação, o renovar e a reciclagem. E assim a gente fecha os 12. Mas para poder fechar com chave de ouro os 12, vamos lembrar de uma coisa. Aquelas frasezinhas que a gente vê em rede social. A pessoa coloca lá que 2018 foi uma merda, 2019 foi terrível, 2020 me quebrou. Assim. 2024 pode ser mais um desses anos para você. A única pessoa que pode mudar isso não é Júpiter em Gêmeos, não é Saturno no Peixes, não é o Plutão no Aquário. Não vai mudar se você não tiver compromisso, foco e execução. Não faça de 2024 mais um ano do qual você vai se reclamar no Réveillon do ano que vem. Nossa, eu concordo super. Incrível. Estou assim de boca aberta com todas essas análises e assim, é muito interessante que a gente vai pegando um pouquinho de cada e nossa, tô sem palavras. Sem palavras. Que bom, espero que o pessoal também tenha absorvido dessa forma e através daqui a gente possa
traçar esse nosso planejamento. Porque esse ano, com planejamento, um ano de Saturno, só não dá certo aquilo que não for planejado. O que for planejado, Saturno vai dignificar pra gente. Arrasou! E é isso, pessoal. Hoje a gente teve essa aula de astrologia para o nosso ano de 2024 com o Jean. Pro Réveillon não use calcinha, tá? Não fica nessa, não. Melhor ficar soltinha, né? Totalmente. Amo. E até o próximo episódio.